Já reparou como os homens mais livres são aqueles que as mulheres já não conseguem seduzir? Eles não perseguem, não imploram. Eles simplesmente se mantêm à parte. E de alguma forma isso deixa todos loucos. Porque o amor moderno não é mais construído sobre devoção. É construído sobre dependência. Sobre o medo silencioso de que você possa ir embora. Eles chamam-lhe romance. Mas por baixo é apenas um sistema de controlo a usar perfume. Disseram-lhe a vida inteira que a felicidade significa ser escolhido, que o amor o completa, que a solidão significa que algo está errado. Mas e se a verdade for o oposto? E se todo homem que aprende a ficar sozinho se torna ingovernável? E se a maior rebelião que resta não estiver na conquista, mas no desapego? Porque o homem que já não precisa de ser amado não pode ser manipulado por isso. E isso, mais do que tudo, é o que os aterroriza. Schopenhauer alertou que o desejo é a raiz do sofrimento. Jung foi mais longe. Ele disse que a totalidade começa onde a necessidade termina. Portanto, a questão não é porque as mulheres odeiam os homens solteiros. É porque uma sociedade construída sobre a dependência teme o homem que é finalmente livre. Você acorda cansado, não fisicamente, mas emocionalmente. Cansado de atuar. Cansado de fazer testes para ser digno. Cansado de provar o seu valor a pessoas que nunca ficarão satisfeitas. Toda interação parece uma transação. Você dá atenção. Você recebe validação. Você retira o cuidado. Eles retiram a aprovação. Um vai e vem. Uma atuação esgotante para a alma onde ninguém vence e todos marcam pontos. Você se tornou um fantoche no teatro emocional de outra pessoa. E os fios são feitos de culpa, de obrigação, de medo, de que se você parar de atuar será deixado para trás. Esquecido. Rotulado como quebrado. O mundo convenceu-o de que precisar de menos o torna defeituoso, que limites o tornam frio, que o silêncio o torna cruel, que escolher a si mesmo o torna egoísta. Jung. A coisa mais aterradora é aceitar-se completamente. Você se sente drenado porque tem estado a dar a partir de um poço vazio. Você se sente manipulado porque todo gesto de cuidado vem com uma fatura não dita. Todo momento de intimidade carrega expectativas ocultas. Todo ato de bondade exige retribuição. Isto é o que eles não lhe dizem. Exaustão não é fraqueza. É a clareza a irromper. Carl Jung falou da sombra. Tudo o que nos recusamos a reconhecer sobre nós mesmos, as partes que renegamos, as verdades que enterramos, os desejos que trancamos porque não se encaixam na história que a sociedade quer que contemos. Jung acreditava que a falha em reconhecer estes elementos sombrios é frequentemente a raiz do conflito entre as pessoas. Que quando não enfrentamos o que escondemos, projetamos isso nos outros. Jung escreveu: todos carregam uma sombra, e quanto menos ela é incorporada na consciência do indivíduo, mais negra e densa ela é. Aqui está o que isso significa para você. Quando você escolhe a solidão, as pessoas não o veem. Elas veem a independência rejeitada delas. Quando você estabelece limites, elas não ouvem não. Elas ouvem o eco do seu próprio desejo reprimido por liberdade. Quando você se afasta da manipulação, elas não testemunham força. Elas testemunham um espelho a refletir a própria jaula delas, e elas odeiam espelhos. Jung explicou que quanto mais o ego nega a sombra, mais a sombra domina a sua vida. Jung avisou: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. A maioria das pessoas negou a sua necessidade de independência tão profundamente que se esqueceu de que ela existe. Elas renderam a sua soberania pela ilusão de segurança. Elas trocaram o seu self por conforto temporário. Elas barganharam a sua paz pela aprovação de pessoas que não as conhecem de verdade. E quando você se recusa a fazer essa troca, você se torna perigoso. Não porque seja agressivo, não porque seja cruel, mas porque é ingovernável. Você descobriu o que eles estão aterrorizados em admitir. Você não precisa da aprovação deles para existir. Você não precisa da validação deles para ter valor. Você não precisa da presença deles para ser completo. Schopenhauer viu isso claramente. Perdemos 3/4 de nós mesmos para sermos como os outros. Isto os aterroriza porque se uma pessoa pode estar completamente sozinha, então talvez todo o sistema em que construíram a sua identidade seja uma barça bonita. Talvez os relacionamentos aos quais se agarram sejam prisões que decoraram para parecerem lares. Talvez a devoção deles
seja apenas dependência a usar um nome mais bonito. Você integrou o que eles projetaram para fora. Você enfrentou a sombra que eles se recusam a ver. E ao fazê-lo, você se tornou o espelho no qual eles projetam o seu medo mais profundo. O de que eles podem estar fundamentalmente sozinhos, mesmo estando rodeados de outros. Jung entendia esta projeção. Tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a uma compreensão de nós mesmos. A raiva que você recebe não é sobre você. É a raiva do aprisionado em direção ao homem que encontrou a saída. Arthur Schopenhauer viu o que a maioria se recusa a reconhecer. Ele escreveu que o amor romântico é a decepção mais elaborada da natureza. O que chamamos de amor, a paixão, a obsessão, a convicção de que esta pessoa é a única, é o truque da biologia para garantir a reprodução. A natureza não se importa com a sua felicidade. Ela se importa com a continuação, com a sobrevivência genética, com usar as suas emoções como fantoches para servir à sua agenda. Schopenhauer afirmou: o único propósito verdadeiro de toda a comunhão no amor é a procriação. Embora as pessoas apaixonadas não consigam conceber a maneira traiçoeira da natureza, você sente essa intensidade, essa certeza, essa atração magnética? Não é destino, é química. É a sua biologia a sequestrar a sua consciência, a lançar um véu brilhante sobre a mecânica real do jogo. Schopenhauer concluiu que os casamentos por amor são frequentemente infelizes, precisamente porque o objetivo deles é a perpetuação da espécie, não o prazer do indivíduo. A natureza não se importa se você é feliz para sempre. Não se importa se você é feliz por um ano. Mal se importa se você é feliz por um dia, desde que a reprodução seja alcançada. E depois você é deixado a pagar a conta por uma transação que nunca concordou conscientemente. Você acorda anos depois e percebe que tem estado a servir uma agenda que nunca foi sua, a desempenhar um papel num guião que nunca escreveu, a seguir instruções de um programa biológico que não tem interesse no seu bem-estar para além da sua utilidade para os seus objetivos. Mas você viu através do véu. Schopenhauer revelou a verdade. Casar significa ter os direitos de um e duplicar os deveres de um. Você reconheceu a febre da atração pelo que ela é. Insanidade temporária concebida para o ligar ao imperativo impiedoso da biologia. Você entendeu que a compulsão de possuir não é conexão, que a obsessão de se fundir não é intimidade, que o desespero de se completar através de outro não é amor, é programação. E você cometeu apostasia contra a religião mais antiga da natureza. Você recusou-se a sacrificar-se no altar da continuidade genética. Isto transforma-o de servo em filósofo, de fantoche em pessoa, de ator em autor. Você já não está a comprar o que eles estão a vender, não porque é incapaz de amar, não porque está quebrado, não porque está danificado, mas porque se tornou consciente do jogo, que uma vez que você vê a armadilha, nunca mais pode ser atraído de volta para ela com a mesma eficácia. É por isso que eles o chamam de amargurado. Por que o diagnosticam com problemas? Por que insistem que algo deve estar errado consigo? Porque a alternativa é demasiado ameaçadora para considerar que você possa estar certo. Que todo o edifício da ideologia romântica, os filmes, as músicas, as histórias, os guiões sociais, possa ser construído sobre areia, que temos andado a vender uns aos outros uma bela fraude, transmitindo-a, através de gerações, como uma herança querida que sempre foi inútil. Você não argumenta contra o sonho. Você simplesmente recusa-se a sonhá-lo. E na sua recusa, o sonho começa a desmoronar-se para aqueles que o testemunham. Você desaparece, mas não porque é fraco. Você desaparece porque escolheu a paz em vez da atuação. Deixe-os chamar a isso evasão. Deixe-os diagnosticar isso como medo. Deixe-os rotulá-lo como precisarem para manter a narrativa deles. Você sabe a verdade. A retirada não é recuo quando você está a caminhar em direção a si mesmo. O silêncio não é vazio quando você finalmente para de o preencher com ruído para evitar os seus próprios pensamentos. Limites não são paredes quando estão a proteger algo sagrado, a sua soberania. Jung descreveu a individuação como tornar-se um self unificado, o que ele chamou de autorrealização. Isso não acontece em multidões. Não acontece enquanto você está a atuar para uma audiência. Não acontece enquanto você está a dividir-se ao meio para se encaixar na ideia de outra pessoa de quem você deveria ser. Acontece na solidão que lhe ensinaram a temer. Schopenhauer entendia isto.
Um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto está sozinho. E se ele não ama a solidão, ele não amará a liberdade, pois é apenas quando ele está sozinho que ele é realmente livre. Esse espaço do qual você tem estado a fugir não é um vazio, é um cadinho. É onde as partes fragmentadas de si são forjadas em algo inteiro, onde as máscaras caem, onde o ator se torna o autor da sua própria existência. Foi condicionado a acreditar que precisar de nada o torna quebrado. Mas aqui está o que eles não lhe dirão. O homem que precisa de nada possui tudo. O poder nunca pertenceu àqueles que desejam mais intensamente. Ele pertence àqueles que conseguem ir embora sem olhar para trás. A sua recusa é a sua reivindicação. Emerson escreveu: "O que devo fazer é tudo o que me diz respeito, não o que as pessoas pensam." Você internalizou isto completamente. Você já não atua para uma audiência que não escolheu. Você já não faz testes para a aprovação de pessoas cuja opinião você nunca solicitou. Você já não busca a validação de um sistema concebido para lucrar com a sua insegurança. E nessa recusa, você descobriu algo extraordinário. Quando você para de precisar do mundo deles, você para de ser controlado por ele. As ameaças perdem a força, as promessas perdem o brilho. Todo o aparelho de controle social, construído sobre esperança e medo, no suborno da aceitação e no chicote da rejeição, deixa de funcionar. Você encontrou a saída que eles alegavam não existir. Não através da agressão, não através da rebelião, não através de proclamação alta, mas através de certeza silenciosa, através do simples ato de se afastar de uma negociação onde você sempre vai perder. Emerson observou: é fácil no mundo viver de acordo com a opinião do mundo. É fácil na solidão viver de acordo com a nossa própria opinião. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com perfeita doçura a independência da solidão. Esta é a sua conquista. Não recuo, mas soberania. Não isolamento, mas integração. Não solicitude, mas totalidade. Você caminha entre a multidão, mas já não está lá. Você participa quando escolhe. Você se retira quando precisa. Você se envolve nos seus termos, ou não se envolve de todo. E este simples ato de autopropriedade é revolucionário porque a maioria das pessoas esqueceu que alguma vez teve um self para possuir. Elas o renderam tão gradualmente, tão completamente, que não se conseguem lembrar de como era pertencer a si mesmas, de responder apenas à sua própria consciência, de buscar apenas a sua própria aprovação, de viver pelos seus próprios padrões, em vez de atuar para uma audiência que nunca ficará satisfeita. Você reivindicou o que eles perderam, e a sua reivindicação é a acusação deles. A sua paz é a condenação deles. A sua totalidade é o lembrete da fragmentação deles. É por isso que eles o odeiam. Não pelo que você diz, não pelo que você faz, mas pelo que a sua existência implica. Que a liberdade sempre foi possível. Que a jaula nunca esteve trancada. Que eles escolheram isso. Então, aqui está o que você precisa de entender. Este caminho não é para todos. Exige algo que a maioria das pessoas não dará: honestidade. Honestidade brutal e inabalável sobre por que você faz o que faz, por que você busca aprovação, por que você tem medo da rejeição, por que você atua em vez de simplesmente existir. Exige enfrentar a sua sombra. As partes de si que você escondeu porque não eram aceitáveis. As necessidades que você enterrou porque o faziam parecer fraco. As verdades que você evitou porque complicavam a história. Jung chamou a isto individuação. O privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. O doloroso processo de se tornar quem você realmente é, em vez de quem você tem estado a fingir ser. Não é confortável. Não é rápido. Não é algo que você pode fazer enquanto mantém a aprovação de todos à sua volta. Porque tornar-se inteiro significa integrar o que os outros rejeitaram. Significa abraçar o que a sociedade chama de inaceitável. Significa ficar sozinho, enquanto os outros exigem que você se conforme. Mas aqui está a pergunta que só você pode responder. Você prefere estar confortável ou ser livre? Você prefere ser aceito ou autêntico? Você prefere ser amado por uma atuação ou respeitado pela sua verdade? Porque você não pode ter ambos. O mundo não recompensa a soberania. Recompensa a conformidade. Não celebra a independência. Celebra o conformismo. Não honra a autenticidade. Honra a máscara que deixa os outros confortáveis. Então você tem que escolher. Continuar a atuar para uma audiência
que nunca ficará satisfeita, ou afastar-se para a incerteza de se tornar você mesmo. Continuar a trocar pedaços da sua alma por validação temporária, ou reivindicar a sua totalidade, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Continuar a fingir que as correntes são necessárias, ou aceitar que você sempre foi livre. Você apenas esqueceu. Esta não é uma prescrição. Não é um comando para abandonar todos os relacionamentos ou ver a conexão como fraqueza. É simplesmente o reconhecimento de uma verdade que existe, quer você a reconheça ou não. A capacidade de estar sozinho é o alicerce da capacidade de amar. Não a fusão desesperada nascida da incompletude. Não o apego ansioso nascido do medo, mas a escolha soberana de partilhar a sua totalidade com a totalidade de outro. Cada um completo, cada um livre, cada um a escolher a presença em vez da necessidade. A maioria das pessoas nunca chega lá, porque chegar lá requer passar pelo fogo da solidão, pelo desconforto de se enfrentar sem distração, pela dolorosa percepção de que você tem estado a fugir da única pessoa de quem nunca poderá escapar. Você. Mas do outro lado está algo que eles nunca entenderão. Não a felicidade da forma como o mundo a vende. Não os picos eufóricos da obsessão romântica, mas algo mais profundo. Paz. O tipo de paz que não depende da aprovação de outra pessoa. O tipo de liberdade que não requer permissão. O tipo de totalidade que não pode ser tirada porque nunca foi dada por mais ninguém. Eles vão chamá-lo de amargurado, vão chamá-lo de quebrado, vão chamá-lo de frio, danificado, incapaz, defeituoso. Vão diagnosticá-lo com todas as aflições, exceto a que você realmente possui. Clareza. Você vê o que eles se recusam a ver. Você sabe o que eles não conseguem admitir. Você alcançou o que eles não ousam tentar. E então eles o odeiam. Não pela sua solidão, mas pela sua libertação. Não pelo seu isolamento, mas pela sua integração. Não pela sua solicitude, mas pela sua totalidade. Você é a prova viva de que tudo o que eles acreditam é negociável, de que os relacionamentos aos quais se agarram podem ser opcionais, de que a validação que perseguem pode ser desnecessária, de que a aprovação para a qual atuam pode ser inútil. Você se tornou o homem que não pode ser possuído, o homem que não precisa de nada deles, o homem que descobriu o segredo de que eles passam vidas inteiras a fugir. Você sempre foi suficiente. Você sempre foi completo. Você sempre foi livre. A única pergunta que importa, a única pergunta que alguma vez importou. Você é corajoso o suficiente para acreditar nisso, não na teoria, não como filosofia, não como algo que você lê e concorda, mas como a verdade que você vive. Mesmo quando o chamam de quebrado por isso, mesmo quando o rejeitam por isso, mesmo quando permanecer na sua verdade significa ficar sozinho. Porque eis o que ninguém lhe diz. A liberdade não é confortável. A soberania não é conveniente. A totalidade não é fácil. Mas é sua. Sempre foi. A jaula nunca esteve trancada. As correntes sempre foram imaginárias. A prisão sempre foi feita por você. E a chave? A chave é a coisa mais difícil do mundo. Aceitar que você é sempre livre para se afastar da manipulação, da atuação, da transação exaustiva, dos relacionamentos modernos. Da crença de que você precisa da aprovação deles para existir, da mentira de que você está incompleto sem outra pessoa, do sonho que lhe vendeu correntes e as chamou de conexão. Você sempre foi livre. A única questão é o que você fará com essa liberdade. Você a usará para se tornar quem eles querem, ou a usará para descobrir quem você é. A resposta determinará tudo. Escolha sabiamente. Escolha honestamente. Escolha a si mesmo. Porque no final, essa é a única escolha que alguma vez foi realmente sua.